Fim de jogo na Arena, fim de Série B para o Tricolor, Grêmio 3, Brusque 0. Fim de Série B, finalmente, graças a Deus, o Grêmio carimba o acesso para a Série A com o vice-campeonato da Série B. O Grêmio é o segundo colocado da competição e não tem mais como mudar isso. Ninguém passa o Grêmio não passa ninguém, está definido. Ainda tem jogos, né, para acontecer na última rodada, mas é definitivo, o Grêmio é o vice-campeão da Série B 2022. Quero falar um pouquinho do jogo de hoje, mas eu quero falar já projetando o ano que vem, né, já fazendo uma correlação do que a gente viu hoje, talvez, com o que a gente possa ver no ano que vem. Sobre o jogo de hoje, a minha palavra assim, de largada aqui para definir é frustração. O jogo não foi ruim, o jogo foi bom, o Grêmio pegou um Brusque totalmente batido já, né? Um time rebaixado para a Série C, de férias, descompromissado, descomprometido, que já era ruim quando estava querendo alguma coisa, né? Imagina nesse ritmo aí de sangue doce. E o Grêmio faz o que tinha que fazer diante de um time tão frágil assim e brinca, passeia, treina, né? E acaba abrindo uma boa margem de gols ali e carimbando esse vice-campeonato da Série B. Mas a frustração não é por conta do que a gente viu em campo. O que a gente viu em campo era o esperado, né? Não ia encantar ninguém, não ia emocionar ninguém, mas era esperado uma imposição do Grêmio, uma vitória até mesmo contundente, e foi o que a gente viu. A minha frustração, assim, diz respeito à lógica que o Renato adotou para esse jogo. Eu não consigo entender. Renato ou o Grêmio, sei lá, não sei se foi uma conversa da comissão técnica com a direção, se foi um acerto, porque às vezes tem algumas coisas que podem ser mais conversadas de uma forma mais ampla, né? Não sei até que ponto se deu isso, mas qual era o objetivo desse jogo? O Grêmio já tinha o acesso garantido, o segundo lugar não faz grande diferença, né? Ao contrário da Série A, que às vezes ali tu tá em segundo ou terceiro ou quarto, todo mundo vai para a Libertadores de forma direta, mas muda consideravelmente a premiação, né, dessas posições. Na Série B, cara, não sei, o Grêmio queria ostentar alguma faixa de vice-campeão, talvez um pedido do Romildo para acabar com maior dignidade, dizer, não, a gente caiu, mas subimos vice-campeões. Será que tinha uma questão, assim, um medo de frustrar o torcedor que estava ali no estádio, com uma derrota na despedida, um Renato tentando se afirmar para 2023, né? Tem uma eleição aí para acontecer, ninguém ainda pode acertar nada com o Renato porque nem sabemos quem será o novo presidente. Será que o Renato, nesse afã de querer acabar a participação dele com um aproveitamento maior, ou evitando um fiasquinho de sair, de deixar uma última impressão negativa, né? Quis fazer o filmezinho dele e garantir uma saidinha com fechamento com chave de ouro? Por onde a gente pode... Eu estou tentando aqui entender, né? Eu lancei algumas hipóteses, todas para mim fracas e frágeis, mas pelo menos são hipóteses. Porque se a gente tira isso, o que sobra, cara? Por que a gente viu o Janderson entrando em campo hoje? O Grêmio vai ficar com ele pro ano que vem? Por que a gente viu... Até ele não foi mal, o Diogo Barbosa é maluco, né? Volta e meia a gente critica, ele até joga um jogo razoável, que até parece que ele não é horrível, assim. Hoje ele fez um lançamento, fez não sei... Mas assim, por que a gente tem que ver o Diogo Barbosa ainda depois de 2 anos já vendo o Diogo Barbosa? Aí entra o Lucas Silva. O Bruno Alves, que é um zagueiro que foi cumpridor durante esse ano e eu acho que serve muito para elenco, pelo menos para o ano que vem, né? Para de repente ter a dupla titular e ele ser a primeira opção, segunda, né? Na melhor das hipóteses ainda. Mas assim, a gente já sabe quem é o Bruno Alves. Por que não o Natan? Sabe? Aí o Emerson começa no banco, por quê? Sabe? A gente acabou vendo na noite de hoje uma meia dúzia de guris jogando. Essa é a verdade. E a minha expectativa era de, cara, dar férias pros caras e
e é time da gurizada, do início ao fim. Ou pelo menos, beleza, eu até botei no Twitter que até eu entenderia, assim, alguns casos bem pontuais, assim, o Kahneman e o Léo Gomes, por exemplo. Beleza, os caras ficaram um tempão afastados por lesão, talvez eles estejam precisando de uma minutagem, né, para encerrar essa temporada um pouquinho menos cruz, né, um pouquinho mais, enfim, uma minutagem ali um pouquinho maior para daqui a pouco já vem um recesso, já enferruja de novo, então tá, Kahneman e Léo Gomes, entendo. Cara, mas o resto, sabe? O que a gente precisa ver do resto? Ou a gente precisava muito dessa vitória por algum motivo que eu não tô vendo? Sabe? E outra, quando eu falo aqui que eu vislumbrava um jogo com a gurizada, não tô dizendo em nenhum momento que eu queria entregar o jogo. Tô dizendo que eu queria ver novas peças, inclusive com boas chances de ganhar do Brusque, né? Cuiabano na lateral esquerda, ou aquele Thiago Rosa, sabe? O Natan na zaga. Cara, tem esse Pedro Lucas que entrou, porque não começou, sabe? A gente tem uns caras que a gente só ouve falar e na prática não vê nunca jogando. Entende? Então essa é a minha maior bronca, assim, sobre o jogo de hoje. Não é bronca, também, assim, não tô fazendo terra arrasada, mas, assim, minha frustração com o jogo de hoje. Eu não consegui entender a lógica e o objetivo. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ouvir as coletivas. Talvez eles expliquem algo nesse sentido nas coletivas. Se acontecer algo de bombástico nas entrevistas, eu repercuto amanhã, faço outro vídeo, né, na sexta-feira, sei lá. Mas, por enquanto, eu só fico meio incrédulo, assim, sem saber, sem entender. E é bom lembrar que esse mesmo Renato, em 2016, quando, claro, era outro contexto, né? Era outro contexto, mas quando o Grêmio ganha a Copa do Brasil, o Grêmio faz a última rodada com o time da gurizada, contra o Botafogo, se eu não me engano. E ali, né, a direção do Grêmio, a comissão técnica, eles ficam encantados com um camarada chamado Arthur. Aliás, a torcida também, né? A começar pela torcida. E aí, em 2017, o Arthur acabou sendo muito utilizado e muito importante para o Tri América. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, até abro um parênteses aqui para dizer que eu acho isso uma baita incompetência, né? Tu descobriu o Arthur naquele último jogo, num contexto bem aleatório, né? E tu não saber antes que tu tinha esse Arthur em casa, né? O Grêmio não tem monitorado desde sempre. Olha, gente, a gente tem um volante aqui de Barcelona, de Juventus, tá aqui, ó, é o Arthur o nome dele. Não, o Grêmio parece que descobriu meio sem querer o Arthur, assim, que eu achei de um amadorismo bizarro, assim, né? Por parte dos processos, né? Do Grêmio ali naquela época, ou dos diagnósticos, das avaliações, enfim, do acompanhamento, da transição, sei lá, onde está o furo exatamente. Mas, ainda assim, né, com esse processo falho da época, surgiu o Arthur, cara. Quando é que a gente vai ver surgir alguém se ninguém joga? Sabe? É um parto para alguém jogar. A única coisa que a gente conseguiu fazer acontecer esse ano foi o Bitelo, graças ao Roger, que insistiu no cara, alçou a titular, proibiu que a direção emprestasse para Chapecoense, né, coisa que eles estavam fazendo já. E aí, beleza, temos o Bitelo. E quem mais? Quem mais, sabe, cara? Então, assim, eu achei que esse jogo foi estranho, foi esquisito. Aliás, eu já falei algo a respeito sobre o último jogo também, né? O Grêmio quis botar lá várias peças principais. Ali o Grêmio estava no meio de uma viagem, talvez a transição tivesse ainda acabado de jogar algum campeonato, alguma coisa. Ali, tá, fiz uma vista grossa. Mas hoje eu não entendi. Hoje, assim, não tem como entender. E o paralelo que eu faço com o ano que vem é o Renato ficando, né? E o Renato ali deu até a entrevista. Eu queria ter feito um vídeo só sobre isso, talvez eu ainda faça, ainda que com atraso, um vídeo só sobre isso. Sobre as declarações do Renato na coletiva de ontem. Né, que para ele é o treinador quem monta o time, ou quem escolhe, quem aceita, não aceita. Ele deu umas letrinhas nesse sentido, assim, e eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Eu até pensei que eu poderia falar nesse vídeo aqui, mas vai ficar muito grande. Eu acho que tem nuances para a gente analisar, porque tem que ter processo por trás, até para blindar o Renato, tem que ter profissional que entenda,
né? O Renato disse, porque se o Grêmio me oferece um jogador, eu digo se eu quero ou não. Aí eu pergunto, se o Grêmio dissesse pro Renato que o Jeromel estava sendo contratado lá em 2013 ou 14, não sei, não me lembro agora que ano o Jeromel chega, foi 14 eu acho. O Renato ia dizer, aprovo. Não, Pedro Jeromel, o zagueiro aquele que jogou no Colônia da Alemanha, super aprovo. O Renato nem conhece o Jeromel, sabe? Então, assim, e tantos outros. O Dudu, lembra do Dudu, do Palmeiras? O Grêmio trouxe lá da Ucrânia, sei lá, um guri de 20 anos e tal. O Renato ia dizer, o Dudu. Não, eu acho. Não, cara. Não, o Renato mal conhecia o Dudu, certamente. Agora, o do Palmeiras, sim, o Renato ia dizer, eu quero. Só que agora é inviável. Entende? Então, tem que ter um processo profissional, tem que ter profissionais por trás, softwares, análises, sabe? Para realmente garimpar nomes interessantes, oportunidades interessantes. E é óbvio que o treinador tem que participar do processo, tem que dizer que peças ele está precisando mais, que características, um ala esquerdo veloz, que um bom arremate. Beleza, vamos procurar alguns aqui, Renato, sabe? Mas assim, esse amadorismo do treinador, dizer eu quero o Joãozinho e o Pedrinho, acabou, velho, acabou. E assim, nada impede que ainda o treinador faça isso. É claro que o treinador tem o direito e até é pertinente que ele indique um ou outro jogador. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, daí a montar o time, são outros 500, sabe? E esses nomes que o treinador vai indicar ainda tem que estar sujeitos a uma peneira da direção, do executivo de futebol, do centro de análise de dados do clube. Fala assim, Renato, esses 6 que tu indicou aqui, cara, 4 não tem a mínima condição. Um pelo valor, outro pela idade e pelo histórico de lesões, outro porque, cara, a gente percebeu aqui que é uma furada por causa de tais e tais características dele, blá blá blá. Tem 2, cara, que até rola, né? Até rola. E aí a gente pode conversar, blá, 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 sabe? Tem que ter processo profissional. Não adianta o Renato botar esses caras hoje que ele botou e ele concluir contra o Brusque, um Brusque de sangue doce, rebaixado para a Série C, de férias, passeando em Porto Alegre. Não adianta o Renato, da cabeça humana dele, limitada, e aqui não é pejorativo, todos nós temos uma limitação, né, que os softwares não têm, que os bancos de dados não têm, né, que as planilhas, as tabelas não têm. Não adianta o Renato, com a cabeça dele humana e limitada, chegar e dizer assim, olha, até que o Guilherme é bom, hein? Olha o gol que ele fez hoje. Porra, e o Thiago Santos, gostei da movimentação. Não, né, cara? Não. Então, assim, para mim, foi frustrante o que aconteceu hoje e até preocupante projetando 2023 e revisitando essa entrevista que ele deu ontem, sabe? Tipo, espero que as coisas não estejam interligadas, espero que o Renato não tenha dado oportunidade a algumas figurinhas ali para ver se realmente ano que vem tem sentido continuar ou não, porque, cara, não vamos esquecer do pavor que a gente viveu, que a gente vive há 2 anos, não vamos esquecer. Não vamos pensar, mas será que o Thiago Santos? Mas será que o Diogo Barbosa? Mas será? Não, cara, não. É oxigenada e é reformulação violenta de elenco, ou 2023 vai ser pavoroso. Pavoroso, é isso que eu vejo. Talvez eu revisite aí esse assunto, eu volte a falar disso com mais profundidade, com outras impressões e opiniões que eu tenho. Enfim, mas por hora é o que tem para hoje, né? Acabou a Série B. Espero que a gente nunca mais volte e espero que o Grêmio aprenda muito com alguns processos que nos levaram para esse inferno. E esse começo de 2023 já pode ser bem didático aí para nos dizer se aprendeu ou não, né? Seja lá quem for o presidente. Todo mundo sabe que eu vou votar no Alberto Guerra, né? É minha opção aqui de presidente, quem eu acho que tem as melhores propostas e plano de gestão, enfim. Outra hora a gente pode falar melhor disso, não é o tópico aqui desse vídeo, mas tanto Guerra quanto Odorico, cara, tanto com um quanto com o outro, eu me preocupo um pouco com esse fator Renato, porque eu acho o Renato um bom treinador. Ele tem problemas, tem questões, tem limitações, quem não tem, né?
Só que o Renato tem uma característica que eu até não acho que é negativa, que ele abraça, ele preenche vácuos. Ele preenche vácuos. Quando ele vê muita incompetência, ou até mesmo vácuos, mesmo lacunas abertas, ele preenche. Porque ele é assim, ele não vai dormir no ponto, ele faz. Ele faz até o que ele não sabe, ele faz até o que ele não deveria, mas ele faz. Isso não é um defeito do Renato. Agora, quando ele está num processo falho, amador, cercado de incompetentes, não adianta ele abraçar o que não é dele, não adianta ele preencher lacunas que não devem ser preenchidas por ele, entendeu? E aí ele mesmo vira uma vítima desse processo falho. Agora, se tiver um processo competente, contratando o Dudu, o Jeromel, o não sei quem, e papapá, e dá um time redondo pro Renato, ele já provou que ele faz o time jogar e acontecer, né? Aquele time lá, a base do Rui Costa, que a gente já falou 1000 vezes, aquela coisa que foi formando, aí chega o Kahneman e o Edilson, né, a cereja do bolo, papapá, e chega o Renato, ali a coisa vai, cara. Ali a coisa vai, sabe? Então é isso, né, cara? Eu fico um pouco nessa expectativa de ver, seja lá com qual presidente, como vai ser, como serão esses processos de 2023, porque a gente fala muito de nomes, muito de pessoas, mas esquece que às vezes tem que ter algo maior por trás, né? Porque, enfim, eu vou sair daqui agora e vou ver a entrevista do Renato. Espero que alguém pergunte isso e ele responda. Qual o objetivo desse jogo de hoje? Sabe? O Grêmio acabar com dignidade. Tá, o Grêmio não ia acabar com dignidade se botasse o Cuiabano na esquerda? Se começasse com Emerson, Pedro Lucas, não sei quem? Por quê? Esses caras são tão ruins assim? Não sei, eu tô curioso para ouvir, mas eu particularmente achei que não fez muito sentido a estratégia ou a lógica do Renato no jogo de hoje. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.